Se você foge das questões de fração de matemática no Enem, ou se nem sabe por onde começar a resolver esse tipo de questão, fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para resolver as questões de fração na prova de matemática do Enem. Vamos lá? Eu já vou compartilhar a tela aqui com você, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o nosso segundo vídeo de uma série de vídeos de matemática básica para o Enem, tá? Então, na primeira aula, eu vou deixar o link aqui, ou na descrição do vídeo também, eu revisei aí as operações básicas em matemática, tá? Como a gente fazer. E, é claro, uma forma mais rápida, né, de fazer esses cálculos de cabeça para conseguir resolver as questões em mais tempo. Então, nessa aula de hoje, eu vou trazer aqui duas questões de fração e eu vou ver aí com você os raciocínios que nós usamos para resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, ó, essa questão aqui é do Enem 2020. Então, ela basicamente quer que a gente coloque aqui, tá? Em ordem crescente. Ó, ordenar crescentemente esses números aqui, que faz parte de um jogo, né? Pelo enunciado, dá pra você saber. Então, a gente tem aí 4 frações, tá? 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. E a gente precisa saber qual que é a ordem da menor para a maior. E aí, a gente vai usar o nosso primeiro raciocínio com as questões de fração, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só 1/4, ó, para que você tenha ideia. 1/4 e 2/3, beleza? Qual vai ser esse nosso raciocínio? Você vai lembrar aqui comigo, ó, que 1/2 representa a metade, né? Que é exatamente igual a 0,5. Então, sempre que eu tiver aqui, ó, uma fração, mesmo que ela seja equivalente e tiver 1/2, então eu sei que ela vai ser exatamente igual a 0,5. Se eu tiver no meu denominador um número que ele for menor do que a metade, esse resultado aqui não vai ser mais 0,5, ele vai ser um valor menor. Que é o que acontece aqui, ó, nesse 1/4. Vê se você consegue ter esse raciocínio, tá? Como a gente tá dividindo aqui o número em 4 partes, tá? Eu tô pegando só uma parte é menor do que a metade, né? Se eu dividir em 4, a metade seria 2, né? 2 partes. Mas aí eu só peguei uma. Então, significa que esse número aqui, ó, ele é menor do que 0,5, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu dividir uma coisa em 3 partes iguais, e aí eu tô pegando 2, né? Qual a metade de 3? Não, 1/2. Então, se eu tivesse pegado 1/2, seria exatamente 0,5. Se eu pegar maior do que isso, né? Maior do que 1/2, nesse caso, que 2 é maior do que 1/2, esse número aqui, quando eu dividir, ele vai ser maior do que 0,5. Tá certo? Esse é um raciocínio que a gente vai usar. A gente vai dar uma olhada no numerador. Então, se ele for maior do que a metade do meu denominador, então o valor dessa fração é maior do que 0,5. Se for menor do que 0,5. Beleza? Então, vamos ver aí se você conseguiu pegar a ideia, por exemplo, para 3/5 e para 5/9. Deixa eu só ver se não vai cortar os 5/9. E aí, ó, a gente olha pro denominador. 5, qual que é a metade? 2,5. E aqui eu tenho 3, é maior, não é? Então, essa fração é maior que 0,5. Isso aqui vai ser muito útil para outras questões também, né? Que os números são mais difíceis de a gente dividir. E aí, com isso aqui, a gente consegue fazer essas aproximações desses valores. E aí, a gente vai conseguir eliminar alternativas, tá? Que a ideia é justamente essa no Enem. Mais uma vez, né? É uma prova longa, é uma prova de múltipla escolha, então nada mais interessante do que você aproveitar as alternativas, né? Usar as alternativas ao teu favor, tá? Então, ó, 5/9. Qual a metade de 9? Né? 4,5? Aqui eu tenho 5. 5 é maior do que isso, né? Então, essa fração aqui também vai ser um número aí maior do que 0,5. Beleza? Esse é o raciocínio. Então, ó, a única fração dessas 4 aqui, que ela vai ser menor do que 0,5, é justamente 1/4. 1/4 é a menor de todas. Então, ela tem que vir primeiro, né? Não é ordem crescente? Da menor para maior. Beleza? Você conseguiu entender isso aí, né? Presta atenção. Vamos lá. Então, ó, 1/4 é a menor de todas. Então, ela tem que vir em primeiro. Eu vou olhar as alternativas. As únicas em que 1/4 tá em primeiro aqui, ó, é a letra A e a letra B, ó. Letra C não tá. Então, eu posso eliminar. E eu elimino isso aqui, ó. Essa primeira análise aqui, para saber se é maior ou menor que 0,5, a gente faz isso aqui de cabeça, tá? No olho. Você não vai fazer conta para isso aqui não, tá? Isso aqui a gente vai na cabecinha mesmo. E aí, qual que é a ideia agora? Eu não vou precisar comparar as outras 3. Eu pego 2 e comparo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2/3 e 3/5. Se eu souber qual que é a maior das duas, eu já mato a questão. Beleza? E é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar aqui, ó, 2/3 e a gente vai pegar 3/5. 3/5. E eu vou te ensinar agora um macete para você saber aí mais rápido qual que é a fração maior ou menor. A gente vai multiplicar cruzado, ó. A
gente vai pegar o 2, vai multiplicar por 5, 2 vezes 5, 10. Sempre que a gente multiplicar aqui, ó, esse primeiro número do numerador da primeira fração, a gente coloca o valor aqui em cima, tá? Não vai colocar aqui embaixo não, que dá errado, tá? 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, 10, coloca aqui. 3 vezes 3, 9. E aí a gente vai ver qual que é o número maior. 10 é maior que 9, né? Então, essa fração aqui, ó, 2/3, ela é maior do que 3/5. Beleza? E aí a gente tem a nossa alternativa, né? Ó, se 2/3 ela é maior, então ela tem que vir depois disso aqui, né? Ela não é menor, então ela tem que estar primeiro. Então, a gente vai olhar a alternativa em que 3/5 está primeiro do que 2/3. Ó, 3/5 aqui tá antes de 2/3. 2/3 é maior, né? Então, tem que estar depois. Então, a gente elimina também a letra B. E aí, só sobra a letra A. E a gente só usou esses raciocínios aqui para matar essa questão. Beleza? Normalmente, você vai querer dividir todas essas questões. Dá certo, professora? Dá. Só que aí, né, você vai demorar mais um pouquinho. E se forem números maiores, né, vai ficar mais difícil de você realizar essa divisão para saber exatamente qual que é o valor, tá? Então, esses macetes aqui nos ajudam a ganhar tempo na prova do Enem, beleza? Então, vamos lá resolver a segunda questão. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, deixa o joinha aí e se inscreve no meu canal, tá? É muito importante, é uma ajuda para mim. E eu tô liberando material aqui dessas aulas e lista de exercícios no grupo também. Vou deixar o link na descrição, tá? Depois você participa lá e resolve as questões que eu vou deixar lá, beleza? Vamos aqui para a nossa segunda questão. Essa questão agora a gente vai também ter que comparar. E ela é um padrão aí do Enem, tá? Eu vou fazer a leitura do enunciado todo com você para que você entenda. Ó, 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. E aí ele tá me explicando o que é fibra, ó. Massa de fibra por massa de pão. E aí eu vou destacar aqui com vocês algumas palavras para que você já vá memorizando aí. Sempre que você vê uma questão que tenha essa palavra, por exemplo, né, uma coisa por outra, uma coisa entre outra coisa, uma coisa e outra coisa, né? Sempre que, e também que tiver a palavra, né, que tenha a palavra razão. Razão, fração, divisão, é tudo a mesma coisa, tá? Oxi, eu botei o tio no Z, tá? E aí, deixa eu cortar. E aí a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? A gente vai dividir uma coisa por outra coisa. A primeira parte dessa frase, né, vai ser o nosso numerador e depois vem o denominador. Então, aqui ele tá me dizendo que é massa de fibra. Então, eu vou pegar o número de fibras e vou dividir pela quantidade de massa do pão, tá? Então, é fibra por pão. Isso aqui nessas alternativas aí. E aí a gente vai comparar, ó. Ele tá me dizendo aqui, ó, que recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra. Para ter a maior concentração, eu preciso que essa fração seja maior, né? Então, o resultado eu preciso do número maior, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, destacar que vai ser a maior concentração, tá? E aí, se a gente fosse, de fato, armar essa continha, né? Eu vou armar ela aqui com vocês. Por exemplo, a marca A, B, C. Teoricamente, o que é que você iria fazer na prova, né? Você ia pegar, ó, a quantidade de fibras dessa marca A é 2. Você vai dividir por 50. Você pega o B, 5 a cada 40. Aqui, 5 sobre 100. 6 sobre 90. 6 sobre 90. E aqui a gente tem 7 de 70. Beleza? Então, só coloquei aí, né, que ele quer justamente fibra por massa de pão, beleza? Presta atenção agora, tá? Vamos lá. A gente poderia também dividir esses valores aqui, você pode dividir? Pode, mas novamente você vai gastar mais tempo. Então, qual que é a ideia dessa questão aqui agora? É de você ter também a noção agora de frações equivalentes, beleza? Vou fazer um exemplo aqui com você para você pegar a ideia. 3/4, que é uma fração bem conhecida, né? 3/4. Isso aqui é a mesma coisa que 0,75. Beleza? É a mesma coisa, isso aqui você sabe. Se você dividir 3 por 4, dá 0,75, joia? E aí, o que é que acontece? Se eu multiplicar essa fração aqui pelo mesmo número, tá? Tem que ser o mesmo número e o numerador e o denominador, tá? Não pode multiplicar só uma coisa, não. Por exemplo, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2, 2 e 2 nos lados, né? Então, ó, 2 vezes 3, eu vou ter 6. E 2 vezes 4, eu vou ter 8. Então, eu tenho uma nova fração aqui, ó, 6/8. Só que essa fração 6/8 é exatamente a mesma coisa que essa fração aqui, 3/4, beleza? 3/4 é a mesma coisa que 6/8.
São frações equivalentes. Se eu multiplicasse essa aqui, né, 3 quartos por 3, ia ficar 9 sobre 12 avos. É outra fração, mas é a mesma coisa, né? São frações equivalentes. Tranquilo? Essa é uma parte do raciocínio que a gente vai usar. Qual que é a outra? Pra gente comparar frações também, ó, você vai lembrar lá, né, que pra gente somar frações, que é que a gente faz, por exemplo, ó, 3 quartos mais 1 quarto. Isso aqui eu consigo somar, né, porque os denominadores, eles são iguais, né? E aí a minha fração, né, quando eu tenho denominadores iguais, quanto maior o meu numerador, maior é a fração. Você lembra disso, né? Se não lembrou, tá revisando agora, beleza? Então, se eu tenho denominadores iguais, quanto maior o numerador, maior minha fração. Quanto menor o numerador, menor minha fração. Então, nesse caso, ó, 3 quartos, né? Dessas duas frações aqui, né? O 3, ele é maior do que o 1. Então, essa fração aqui é maior do que essa. Beleza? Por que eu tô te mostrando isso? Vamos lá. Vou te mostrar isso aqui na prática agora. Porque a gente vai pegar essa ideia de fração equivalente e dessa comparação pra gente conseguir saber qual que é uma fração maior do que outra. Ó, se você pegar aqui, ó, a marca A com a marca C, repara que a grama de pão aqui, ó, 50, e a da marca C é 100, né? 50, ou melhor, 100 é o dobro de 50, né? Então, eu posso fazer isso aqui por frações equivalentes. Então, ó, se eu pegar 2 sobre 50 e multiplicar por 2, eu vou ter 4 sobre 100, não é? Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou fazer devagar para que você entenda aí o meu raciocínio, tá? Dessa questão de frações equivalentes, ó. Tô pegando 2 sobre 50, que é o caso dessa marca A. Se eu multiplicar as duas por 2, ó, ou melhor, multiplicar a fração nos dois lados, né? Eu vou ter uma fração equivalente. Vai ser o quê? 4 sobre 100. 4 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 50. E aí, ó, nessa marca C, a gente não tem 4 sobre 100. A gente tem 5 sobre 100. Então, agora eu vou comparar esse 4 sobre 100, que seria essa, com 5 sobre 100, ó. Eu tenho denominadores iguais. E aí, agora, quem tiver o maior numerador é a maior fração. Conseguiu entender? Então, 5 sobre 100, ó, o meu 5 é maior que 4, né? Todo mundo tá igual aqui, ó, no denominador, né? Então, a maior fração é 5 sobre 100. Então, eu já dou uma canceladinha aqui, ó, nessa letra A. Letra A não é a minha resposta, tá? E mais uma vez, isso aqui a gente faz de cabeça, dá pra fazer de cabeça, ó. Porque se eu multiplicar isso aqui por 2, ó, vai dar 100. Eu deixo isso aqui igual. E quando eu multiplicar o 2 por 2, vai dar 4. E aqui eu tenho 5, então eu tenho um valor maior. Minha fração é maior. Joinha? Tranquilo, né? Presta atenção aí. Vamos fazer com as outras alternativas. A gente pode pegar mais ou menos esse mesmo raciocínio, ó. Eu posso pegar agora, ó, a letra B com a letra D. Ah, professora, mas não é igual. Mas perceba que esse raciocínio vai ajudar bastante, ó. Agora eu vou ter 5 quartos, ou melhor, 5 sobre 40, e eu tô comparando aqui, ó, com 6 sobre 90, né? Se eu multiplicar essa daqui por 2, né, dos dois lados, então, ó, 2 vezes 5 eu vou ter 10, e 2 vezes 40 eu vou ter 80. Então, uma fração equivalente disso aqui é 10 de 80, beleza? Isso aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho 6 gramas e eu tenho 90 de pão. Então, se eu fosse comparar agora, ó, vou fazer aqui no cantinho, tá? 10 sobre 80, que é o da nossa letra B. Isso aqui é uma fração equivalente, tá? E aí, eu tô comparando, ó, com a letra D, que é 6 sobre 90. Como é que a gente vai conseguir comparar isso aqui, ó? Os denominadores são diferentes, beleza. Mas aí, ó, se eles fossem mais ou menos próximos, não são tão longe assim, né? 80 e 90. Então, a gente vai pegar esse mesmo raciocínio. Se o numerador for maior, então a fração é maior. Então, como aqui eu tenho o meu denominador, aqui ele é maior, então, teoricamente, para que essa fração aqui fosse maior, o que teria que acontecer? Que o meu numerador, ele tinha que ser maior que 10. Não é isso? Só que não é o que está acontecendo aqui, ó. Ele é 6. Então, ele é menor do que 10. Eu ainda tenho um número maior aqui embaixo. Então, eu peguei uma coisa, né? Dividi em mais partes. Só que eu peguei menos. Beleza? Então, essa fração aqui, ela é menor do que 10 sobre 80, que é a mesma coisa de 5 sobre 40, tá? Então, eu também posso eliminar aqui, ó, a marca letra D, porque ela vai ser menor. E aí, eu posso fazer essa mesma ideia, né? De comparar. Agora, eu posso comparar essa marca B com a letra E, ó. Eu vou deixar esse 10 sobre 80, que é a mesma coisa, que é uma fração equivalente, né? E aí, a gente compara com esse aqui, ó.
7 a cada 70. Eu tenho 7 a cada 70. Da mesma forma. Tá? Então, eu tenho vamos supor, a mesma coisa aí. E aí, eu dividi em menos partes. Então, as partes são um pouquinho maiores. Só que aí, eu só peguei 7, né? Repara que nesse daqui, eu peguei 10 partes. Tá? Então, esse 7 sobre 70 também é um valor menor nessa nossa lógica, tá? Nesse nosso raciocínio. Então, eu posso eliminar também. E aí, eu tô só aí com a letra B e a letra C, né? Que eu vou comparar agora 5 sobre 40 sobre 5 sobre 100. Aí fica mais fácil, né? E aí, a gente consegue ver o outro lado da fração, né? A gente tem, ó, 5 sobre 40 e a gente tem 5 sobre 100. Então, você vai lembrar lá, né? A gente tava falando com os denominadores iguais. Mas se a gente tem os numeradores iguais, então, quanto menor o meu denominador, maior a minha fração, tá? É o contrário nesse caso, né? Então, como a gente tem os numeradores iguais, quem tiver o menor denominador vai ser a maior fração, que no caso é essa daqui, tá? 5 sobre 40, que é justamente a nossa resposta aí, a letra B, né? É a marca que tem a maior concentração de fibras, tá? Essa é a nossa alternativa correta, tá? Aí você pode estar achando que é bastante coisa, é muito complexo, mas é porque é uma forma nova de você resolver essa questão e talvez você não esteja habituado, então é interessante que você resolva questões sobre isso, né? E é justamente por isso que eu vou deixar aqui o link na descrição do grupo, tá? Do nosso grupo lá no WhatsApp, que eu tô passando esses materiais das aulas, tá? Em uma lista de exercício. Terminou a aula aqui, eu mando a lista de exercício lá, né? Então, vai ter no mínimo 10 questões lá para você praticar e você desenvolver esse raciocínio, beleza? Mas se mesmo assim você ainda ficar com dúvida nesse tipo de questão e usar esse raciocínio, então deixe um comentário aqui que eu posso trazer uma aula só da resolução das questões dessa lista. Fechado? Então, é isso, valeu e um abraço, até a próxima aula.